Começa agora! Flashcast! Meu coração está batendo! Piloca com Márcia Santos na 87,9. Este programa tem o apoio cultural da Lei Paulo Gustavo, Lei Complementar número 195/2022. Flashcast, uma volta ao passado. E nós aqui novamente, voltando para os estúdios, o terceiro episódio. Eu quero agradecer a você que está aí ouvindo a Santo Inácio FM, que nós estamos ao vivo, viu, aqui no estúdio, da 87,9. Quero agradecer a todos vocês que vão assistir essa emocionante história. Quem era José Luiz dos Santos? Zé Bispo, isso mesmo. Meu coração está batendo, Filoca. E é uma lei do Paulo Gustavo, isso mesmo. E nós estamos aqui novamente com o terceiro. E olha, hoje, agora já, nós temos um convidado que literalmente foi muito presente na nossa vida, né? E realmente ele conheceu cada detalhe. Bom, nós falamos da onde o Zé Bispo veio, né? Ele e a dona Nina, que vieram de Coatá, criança, veio para Santo Inácio, conheceu, namorou, casou, teve os 5 filhos, era da lavoura. Um dia mudou a ideia, fez um curso, e nesse curso, pelo correio, depois pessoalmente ele ia para Lupianópolis de bicicleta para aprender na prática a arrumar relógio. Abriu uma portinha, relojoeiro, mas depois surgiu outras ideias, mudou de lugar. E aí o que ele fez? Montou a Relojoaria e Bazar São José, onde tinha 1001 utilidades lá dentro. E discos, né? O LP e fita. E daí ele começou a gravar fita, cassete. Ele mesmo comprou uma máquina, né? Escrevia na máquina, fazia as fitas para vender. E literalmente o filho, né? Saudoso Nenezão, que a gente chamava de Nenezão, e o Joaquim, genro, cada um com a sua maletinha de fita, vendia no Tremendão e também nas cidades vizinhas, que eu fiquei sabendo hoje, que eu não sabia. E tudo isso, e depois de tocar um bom tempo, muito tempo, eu não tenho noção, gente, quanto tempo meu pai foi relojoeiro e tocou essa loja. Um belo dia, ele encontrou, né, que ele veio aqui também, deu testemunho, Wagner Bega, comprou a loja e ele começou a fazer o quê? Um conjunto. E esse conjunto, ele foi se doando. Então ele parou com a loja porque ele queria totalmente se envolver com a música, com eventos, não só em Santo Inácio, mas em toda a região, onde chamava. E para comentar sobre muitas coisas legais, hoje, agora, está com a gente ele que foi o DJ do Zé Bispo. Olha, gente, o primeiro e o único, né, DJ do Zé Bispo. Onde ele influenciou, ajudou a se programar e a melhorar o conjunto que não era Hits Harley. Gente, que conversa é essa? E aí, Gildo? Olá, Márcia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes da Santo Inácio FM. Um abraço a todos, um beijo no coração. Então, Márcia, é uma história muito bonita, né? É uma história que nós começamos, né? E o nome era Super Maxson. Muitos sabiam do Maxson, né? Sim. Aí depois evoluímos para a famosa Hits Harley, Márcia. Ô, Gildo, voltando um pouquinho, que eu tenho que fazer essa pergunta. Como foi que você conheceu o Zé Bispo? Uma pergunta que não quer se calar. Ô, Márcia, foi assim, eu gostava desde pequeno, sempre gostei de música, sempre gostava de música eletrônica, gostava todo tipo de música, mas a música eletrônica, né, o dance, o balanço, né, que hoje muitos falam balanço, na nossa época a gente falava balanço. Então, foi, como você já disse, teu pai tinha loja, eu ia lá na loja, molecão ainda, criança, né, adolescente, e a gente conversava e sempre eu era convidado em outros lugares para fazer apresentação, né, de locução, mas assim, DJ mesmo, foi onde eu comecei a minha carreira e a minha dedicação, foi
com meu grande amigo e saudoso Filócus Zé Bispo, né? Que uma conversa dentro da loja um dia ele me convidou para ir para um baile. E Que foi legal! ali que tudo começou e eu coloquei em prática aquilo que eu sabia e nós somos grande tempo, né? Juntos e muita coisa boa aconteceu, Márcia. Ô Gildo, o que você lembra assim do Zé Bispo? Qual é a recordação que você tem dele? No primeiro impacto, assim, como que você viu, né? Porque você era adolescente e ele já era um senhor, mas assim, muito... Sabe, eu digo sempre assim, Gildo, que meu pai, ele era muito moderno para aquela época, para a idade dele. Ele pensava diferente. O que você acha assim dele quando você começou a ir na loja, você começou a conversar com ele? Qual foi assim a sua expectativa? Como que você viu ele? Então, Márcia, sempre assim, a gente... Antes, ele já tinha o conjunto, né? Já estava já começando a fazer os bailes, tudo. E foi quando a gente se conheceu. E eu sempre tive uma admiração por ele, pela pessoa que ele sempre foi. E gostava da música, né? Vendia fita, inclusive comprava até fita também, né? Aí depois a gente, na minha adolescência, a gente começou a se entender, a grande amizade aconteceu ali e eu fui pegando um carinho imenso por ele e nós somos grandes companheiros, amigos, pai e filho, Márcia, que você sabe muito bem a confiança que ele adquiriu na minha pessoa, que eu ia para os lugares, às vezes, tocar baile, ele confiava em deixar o conjunto, né, na minha responsabilidade. Graças a Deus a gente chegava com dinheiro, chegava com as alegrias dos frutos que eram colhidos, e todos os lugares, todas as cidades que nós íamos, a gente tinha um carinho pelo povo, né? Pelo povo da época que gostava da música, do som eletrônico, dos bailes, das paqueras, Marcelo. Ô Gildo, e antes assim de você ingressar nisso, qual era o seu ramo? Você tinha um trabalho? Você era muito novo, ficava em casa? Você tinha algum trabalho assim, antes ou não, Gildo? Ô Márcia, eu trabalhava com o meu pai na roça, né? Nós plantávamos lavoura e a gente comprou uma borracharia ali no posto da avenida ali e eu era borracheiro. Inclusive, não lembro disso, Gildo. Isso, eu era borracheiro, né? Olha que bom recordar, né? Meus 15 anos, 16 anos eu era borracheiro e seu pai gostava muito de limpar os carros dele. Os carros eram bem limpinhos e ele ficava ali muito no posto. E quando a gente tinha aquela amizade, ele ia lá na borracharia, a gente ficava conversando ali, ficava ali falando de música, falando de baile e tudo, e aquela amizade foi aumentando, né? E foi quando eu comecei, né, fazer a locução. Sim. Depois fui trabalhar na rádio, na Eden FM, quando ela começou, lá em Centenário, no Mutirão. Que legal! A rádio Eden, na época dos LP ainda, dos vinilzão, eu fui um dos primeiros locutores a trabalhar lá, só que não pude ficar porque era difícil o transporte aqui de ônibus, tudo. E depois comecei a trabalhar com o Zé Bispo, né, tocando os bailes. Então eu trabalhava dia de sábado, que geralmente a gente fazia os bailes no sábado, as paqueras no domingo. Eu pedia para o meu pai deixava eu ir tocar os bailes, porque eu ainda era de menor, e ele tinha uma confiança no Zé Bispo, né, no Filoca. Então foi ali que a gente se conheceu, mas antes eu era da lavoura, trabalhava na roça e era borracheiro, e depois eu coloquei em prática, né, aquilo que estava dentro de mim, em questão da locução. Gostava muito, era um sonho em trabalhar, e o Hits Harley, o Super Maxson, começamos com o Super Maxson. E depois foi quando foi colocar o nome no Hits Harley, a gente teve presente nos nomes, teve vários nomes, mas o Hits Harley foi quando o Hits Harley, o Cometa ia passar. O Cometa Harley. Isso. Aí foi quando pegou o nome Hits Harley, e inclusive tinha até na perua, na Kombi, a foto do Cometa. E era bem legal. Onde a perua chegava, onde a perua do Hits Harley chegava, era uma atração, porque ela era toda colorida, né? Nossa, era uma Gildo, coisa... eu não lembro disso, eu não lembro. Ô Gildo, o pai, assim, quando ele começou eu tenho uma curiosidade.
ou você não lembra, quando ele começou com o conjunto Super Maxson, ele tinha loja ainda ou não? Ou ele começou a montar quando já tinha loja ou não? Não tinha? Ô, Márcia, tinha loja sim. Tinha loja? Tinha, só que o Super Maxson não era ainda aquele conjuntão igual o Hits Allen, né? Foi quando ele estava começando, ele tinha loja. Aí depois, quando ele viu que o ramo do som eletrônico na década de 80 foi quando começou o campo foi aumentando, as cidades, os lugares, os convites para bailes, para festas, né? Aí foi quando ele foi deixando a loja de lado e se empenhando mais, né, no conjunto, que foi um sucesso da década de 80. Hits Allen foi uma coisa que marcou. Pra você ficar com saudade. Eu andei muito nesse Passat, Márcia. Você andou muito? Andei. A gente ia fazer os contratos nas cidades. Fora a gente ia nesse Passat aí. No Gol branco. Você entendeu? Na Brasília branca. Olha, Gildo. É isso mesmo, no Gol. É isso mesmo. Nesse Gol aí nós andamos muito atrás de fechar os contratos, Márcia. Porque naquela época a gente saía para fazer os contratos e a gente tocava muito para os colégios, né? Para as escolas. Assim, formatura? Isso. A gente tocava para o terceiro ano, que o pessoal fazia os bailes durante o ano para arrecadar dinheiro para fazer a formatura. Então nós fazíamos os contratos com o terceiro ano e oitava séries. A gente ia conversar com os professores, com os diretores, a gente tocava para os sindicatos rurais também. Que legal! Tocava para várias entidades na época, Márcia, porque o Hits Allen era um dos pioneiros da década de 80 do conjunto eletrônico. Então, eu fico feliz, né? Até a gente se emociona, porque eu fiz parte da década de 80 ali, né? E tem muita coisa ali que eu vou te contar, você vai dar risada ainda, Márcia. Ô, Gildo, então assim, a escolha do nome foi assim, partiu de você ou do pai mudar? Porque era Super Maxson. Foi assim, o que houve para ter essa mudança de nome? Ô, Márcia, na época foi assim, partiu dele em trocar o nome do conjunto, né? Sim. Então, igual eu te falei, quando surgiu o nome Hits Allen, foi na época que o Cometa Halley... era o maior sucesso, todo mundo falando desse cometa, né? Era a febre do momento, né? O Cometa Halley. Então, foi quando encaixou o nome Hits Allen. Mas assim, quem teve a ideia? Você ou o pai? Assim, não lembra? Ou dos dois? Comentou? Foi um bem bolado, né? Que ele queria trocar o nome e então surgiu, na época, aquela coisa do cometa. Aí eu falei do Hits Allen, né? Eu falei Hits Allen, ô Filoca. Aí foi quando pegou o nome, colocou e batizou e foi um sucesso. Foi um sucesso, né? Vamos recordar uma coisa aqui, ó. Lembra isso aqui? Mas a gente lembra assim que era quando a gente começava a tocar, fazer a abertura dos bailes, porque hoje não, hoje os bailes, né, não são como antes. Antes tinha um horário de começar, era às 22 horas, daqui a pouquinho eu vou dar uma palhinha como a gente gravava as propagandas dos bailes, né? E era com o início das 22 horas, né? E a gente tem o prazer de ter participado desse conjunto que a gente tem guardado no coração para sempre. Marcou na vida de muita gente, né, Gildo? Com certeza, Gildo, e essa, Gildo? Então, Bad Boys Blue, a gente tocava muito, o pessoal, era assim, a gente tocava e o pessoal que vinha era a noite inteira, o pessoal pedindo música, parecia até rádio, Márcia, na época. A gente, na verdade... Uma coisa ligava a outra, né, Gildo? Sim, o pessoal chegava, toca a música tal, toca a música do Bad Boys, toca do Mother Talk, toca do Ahá, e era assim, a noite inteira. Essa, ela marcou a história do meu pai e meu irmão, meu saudoso irmão, era apaixonado, ela é a abertura do meu programa. Ela faz parte da abertura do meu programa, né? Márcio, até arrepiante a gente ouvir, né, esse batido dessa música do Ahá, Take On Me. É uma música que fez muito sucesso na época, a gente fazia as aberturas mesmo, quando tocava as paqueras na avenida, a gente tocava. Márcia, a pista fervia de gente, era muito bonita, hein? Era emocionante então ver, né?
Deixa eu te mostrar aqui, ó. Eu tenho algumas fotos aqui ainda. Dá uma olhada, Gildo. E assim, é muito emocionante, sabe? E eu vou te confessar uma coisa, Gildo. No programa da tarde, quando eu faço o programa Hits Harley, que é das 13 às 15, tem dia que eu me emociono, eu choro aqui, Gildo, de verdade. Tem dia que eu tô, né, eu e Deus aqui dentro, eu choro, porque às vezes toco uma música, lembro do pai, lembro do Nezão, lembro da Fátima, minha saudosa irmã, da minha maninha. Então, assim, é uma família. E como a Carolyn, a minha sobrinha, né, a primeira neta do Zé Bispo, falou, o meu pai era uma pessoa muito animada. Ele gostava de festa, nós íamos muito para Rio, ia muito pro Ipanema, ia pro Rio Santo Inácio, juntava uma turminha. Então, assim, realmente, literalmente, uma pessoa muito, mas muito, muito, muito animada mesmo. E então você foi trabalhar na roça, foi borracheiro, né? E assim, deixa eu te dizer uma coisa agora. Como foi trabalhar com ele, Gildo? Eu sei que ele acabou abrindo espaço para você e você acabou mudando o Hits Harley, né? Porque o meu pai, eu conheço bem, conhecia, né? Meu pai era uma pessoa que ele tinha que ter muita confiança para ele entregar um bem, né? Para ele entregar um bem ou para ele deixar mexer no Hits Harley, que era o amor da vida dele. Então, Márcia, era assim, né? Ele pegou uma confiança em mim, né? Pela pessoa que eu era, pela dedicação que eu tinha e o amor que eu tinha em fazer aquilo que eu gostava, que era trabalhar com a música e trabalhar com o som eletrônico. E a gente montava o paredão, para você ter uma base, chegou uma época da Hits Harley, quando após uns 2, 3 anos já, eu trabalhando com o seu pai, né? Com o nosso saudoso Zé Bispo, a gente foi evoluindo os equipamentos, entendeu? A gente evoluiu para as coisas mais modernas, assim, cada ano que passava as coisas iam ficando modernas, aí nós começamos a trocar as caixas com dificuldade, porque ele falava, vai gastar muito. Eu sei. Então, mas era gostoso porque ele tinha um coração muito bom, Márcia, amoroso, e ele sabia que a minha opinião ali, com a minha dedicação que eu tinha, era só para o crescimento do conjunto Hits Harley. E foi uma coisa maravilhosa, Márcia, que foi assim, a gente foi trocando os equipamentos, trocando iluminação, trocando potência, trocando muitas coisas que foram evoluindo. E quando a gente chegava, que montava o paredão, teve época que a Hits Harley, que a gente carregava ela com 2 carros, era 2 Kombi com carretinha. Sim. E o som ficou grande, ele ficou um conjunto grande, enorme. E o pessoal, quando a gente chegava, que montava o clube, no clube tinha clube que não cabia o conjunto, você entendeu? Porque ele se tornou grande. A gente foi evoluindo, foi aumentando, e ele tinha um carinho muito grande por mim, e ele tinha uma confiança, Márcia, e onde que a gente nós somos muito amigos. E a confiança, a dedicação que eu tinha, só foi para o bem da Hits Harley, que cada vez foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. E a música mesmo, em questão da música, eu estava por dentro das coisas atuais, e eu sempre estava buscando música, sempre para a melhoria do conjunto. E isso que foi o sucesso do Hits Harley em toda a região do estado de São Paulo. Nós tocava muito na região do estado de São Paulo, Estrela do Norte, Narandiba, Sandovalina, se eu for falar as cidades que a gente ia... A tarde inteira, não, a tarde né? toda, que era muita cidade. Ô Gildo, então assim, no começo, era o pai que gravava as fitas. Sim, no começo, não, né? era. As fitas cassete, viu, gente? Era disco, pegava aquele disco, comprava a fita virgem, ele gravava e fazia a seleção. Que eu cheguei a ter umas fitas, mas elas estragaram, a gente acabou, né? Mas assim, aí depois você assumiu o papel de DJ mesmo? Sim. Correr atrás do sucesso? Sim, Márcia, aí eu comecei, né, a me empenhar na dedicação total do conjunto, né? Então a gente saía para fazer os contratos, inclusive eu vou citar também uma pessoa que foi da época que trabalhou, que eu chamei para trabalhar junto comigo, e sempre a gente levava, os meninos sempre queriam estar no Hits Harley.
Cita, você lembra de alguns nomes? Sim, Pode citar, sim. pode citar. Um dos companheiros que trabalhou comigo é o Zezinho. Que o Zezinho, na verdade, o Zezinho começou a trabalhar com seu pai no conjunto. O Zezinho trabalhou no Maxon, que era o Super Maxon, né? E depois eu cheguei, aí foi quando eu já fazia as gravações dos bailes, as gravações das músicas, aí o Zezinho já foi embora de Santo Inácio, aí foi quando eu me dediquei bastante em ajudar o seu pai, né? O saudoso Zé Bispo. Foi quando a gente começou mesmo com a força total, a minha pessoa, e o Cláudio foi a segunda pessoa, o que a gente tinha aquela confiança nele, que era assim, eu tinha que ter confiança, o teu pai tinha confiança em mim e eu tinha que ter confiança nas pessoas que eu ia levar para trabalhar. Né? Sim, porque na época era um período que dava muita gente e dava dinheiro também nas portarias. Então a gente tinha que saber quem a gente levava para trabalhar com a gente. E a responsabilidade que você tinha que montar o conjunto, preparar tudo para a noite ser um sucesso. Então a gente tinha aquelas pessoas que a gente podia confiar. O Cláudio foi uma pessoa, depois teve o Carlinhos também, que trabalhou comigo também. Inclusive teve várias pessoas que todo final de semana sempre tinha rapazes querendo ir com a gente que nos conjuntos. Olha o sucesso do Hits Halley! Mas eu vou falar, sabe por quê, Márcia? Era o seguinte, conjunto eletrônico, as meninas ficava, né? Aí a molecada queria ir com o Hits Halley. E o Hits Halley era um conjunto, né? O Hits Halley era um conjunto que onde ia era famoso tudo. Então, sempre tinha gente querendo trabalhar com a gente, né, Márcia? Que legal. Ô Gildo, e que tipo de evento vocês faziam? Era só a brincadeira dançante, o baile, ou teve mais? Ou onde chamava ia, festas? Você tem uma noção assim? Ô Márcia, quando eu já estava bem assim, firme no conjunto, a gente não fazia só baile não. O teu pai, ele foi uma pessoa que sempre ele era chamado para fazer vários eventos. Comícios na política. Eu não lembro. Nós fizemos comícios na região aí, né? Que naquela época chamava o conjunto, levava o som. Rodeio, Márcia. Rodeio? Gente, eu não lembro. A gente fazia disso. rodeio também. A gente fazia rodeio. E também fazia muita prova de laço. Entendeu? Nos domingos de manhã, às vezes a gente tocava no baile no sábado à noite. No domingo de manhã, a gente acabava o baile, a gente ia desmontar o conjunto, já ia carregar o som, porque no domingo já tinha evento para fazer as provas de laço. Puxa, e a gente vida, fazia hein? Na região inteira. Eu não lembrava disso, Então, Gildo. por isso que a gente tem um vínculo forte com a Hits Halley, porque a gente não tinha preguiça, a gente fazia de tudo, Márcia. A gente fazia o baile, que era a brincadeira dançante na época, né? Baile para as escolas. Véspera de Natal, Ano Novo, tudo, você sabe da história. Sim. E também a gente fazia muita festa. A gente tocava festa junina, Márcia. Nós fazíamos quermesse, gente, né? Legal. Carnaval, a gente fazia bastante carnaval também. Carnaval eu lembro, Os carnavais a gente era convidado para tocar no estado de São Paulo, Santa Inês, Itaguajé. A Hits Halley fazia de tudo. Por isso que ela tinha a sua força na época, porque a gente não tocava só a brincadeira dançante, a gente fazia todos os eventos que eram chamados, né? Ô Gildo, dava muita gente, Gildo? Dava, Márcia, muita gente. E tinha vez que a gente até tinha que dispensar contratos chamados porque tinha muito na época. E vou falar uma coisa para você aqui, teve um período que nós dividimos a Hits Halley em duas partes. Eu não acredito. Porque era muito contrato, a gente dividiu o conjunto, né? O seu pai ia para uma cidade com uma Kombi carregada de som e eu e o Cláudio ia para outro lugar tocar também. Então a Hits Halley se dividiu em dois
do tamanho do sucesso da época que olha, a gente fazia. Gildo, eu tô tão feliz ouvindo isso. Duas cidades, nós tinha sábado, finais de semana, que a gente estava, a Hits Harley estava em 2 lugares, Márcia. Gente, eu não sabia disso. Ai, que bom que você veio falar essa história, Gildo. Que bom. Ô, Gildo, e tem alguma história assim para contar, algum evento que vocês fizeram que marcou, assim, você, deu aquele impacto quando vocês chegaram lá? Tem um ou vários, ou tem um que te marcou? Ô Márcio, até dá um arrepio na gente, você perguntando se teve algum evento. Márcia, teve vários eventos. Eu vou te contar uma. Nós fomos tocar num distrito de uma cidade do estado de São Paulo, que se chama Nova Pátria. A primeira vez que eu fui tocar nesse lugar. Eu cheguei, Márcia, a gente saiu de Santo Inácio, carregamos o som. O tempo estava nublado, chovendo, mas a gente tinha que cumprir o contrato, porque naquela época você tinha que cumprir o contrato. Se você não cumprisse o contrato, você tinha que pagar, né? Então, nós saímos daqui de Santo Inácio, carregamos o conjunto de manhã e chegamos umas 3 horas da tarde, 4 horas, indo devagar, com chuva, e chegamos em Nova Pátria. Eu, o seu pai e o Cláudio. Aí nós eu cheguei no Zé Bispo, né? E falei, Filoca, não vai dar ninguém, Filoca, olha que tamanhozinho de cidade. Aí, é pequeno lá, era Gildo? pequeno, Márcio, pequeno. E ele falou assim, Filoca, pelo amor de Deus, não fala uma coisa dessa não, Filoca. Que tem despesa, Filoca. Então, Márcio, aí nós pegamos e montamos o conjunto, né? Aí eu comecei a passar o som, né? Regular o som, preparar o som. Aí sempre chegava, quando a gente montava o som, o pessoal chegava para ver o conjunto montado, entendeu? Uhum. Então a gente começou a montar e começava a aparecer 1, 2, 3. Então tá, quando foi 10 horas começamos a tocar, eu comecei a tocar, soltar umas músicas. Márcia, eu não sei da onde saiu tanta gente naquele dia. Ai, que bacana! Então foi uma coisa que nós ficamos surpreendidos pelo tamanho do lugar, pelo tempo e tanta gente que deu. Márcia, deu mais de 400 pessoas num distrito que, vamos comparar, do tipo de Tororó. Meu Deus! Entendeu? E veio gente de tudo que era lado ali da fazenda. Então, a gente fazia propaganda, Márcia, na Prudente FM. Você entendeu? E o pessoal do estado de São Paulo sempre usava a Prudente FM, né? Do programa Mauro Moraes. Ai, meu Deus, eu lembro! Você entendeu? Eu lembro. E o programa do Mauro Moraes era muito ouvido na região do estado de São Paulo. Então, a Hits Harley vai tocar em Nova Pátria, nós fomos, Márcia, surpreendeu. E outras cidades também que marcava pelo tanto de gente que dava. Márcia, o pessoal das escolas, os diretores, os alunos. Então foi coisas que ficou no coração da gente. Não tem como apagar. Isso é coisa que a gente guarda pra sempre, né, Gildo? Com certeza, É Márcia. emoção, assim, que eu me emociono. Nós somos bem chorona mesmo lá em casa. Então, assim, quando eu começo a olhar as fotos, eu começo a lembrar de tudo aquilo. O pai chegando no domingo, tipo 10, 11 horas, com a Kombi, a carretinha, aí ia descarregar, aí ele ia tomar um banho para almoçar, para descansar. Mas ele fazia com tanto amor aquilo que parece que ele não tinha canseira. Ô Márcio, eu vou te falar uma também. Sempre, em toda a região, a gente é conhecido pelo tempo que a gente trabalhou com o som eletrônico, com a Hits Harley, com as paqueras na avenida. Nós fazíamos nos domingos, né? Muita gente, Márcia, quando a gente conversa, tem gente que se casaram, se conheceram nos bailes da Hits Harley. Olha que namoraram, bacana. se casaram e até hoje fala, eu não esqueço, não é só de Santo Inácio não, da região inteira. Muita gente começou a namorar na época dos bailes da Lenta, chegava a hora do momento da Lenta ali, né? Então, muitas pessoas conheceram, namoraram e se casaram, e até hoje as pessoas chegam e falam, eu casei na época do Hits Harley. Isso é emocionante pra gente, Márcia, marcante. Nossa, é muito, 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 foi muito bom. E ô Gildo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já disse algo parecido, mas assim, sinceramente, o que marcou na sua vida? Tudo isso
tudo que você passou com o pai, né, com o Zé Bispo, o que te marcou muito? Ô Márcio, o que mais me marcou foi o que eu aprendi, o que eu sei hoje na área da comunicação, na área do conhecimento, da música, da cultura, no conhecimento de estar no meio do povo, né? De participar de tudo. O que me marcou foi o carinho que teu pai tinha pela minha pessoa. Era um carinho muito grande, o respeito que ele tinha por mim, eu sendo uma criança perto dele, né? E então, Márcia, uma coisa que marcou na minha vida, desculpa, foi no dia que eu estava trabalhando e o primeiro filho que eu tive, que eu tenho, né? Sim. Ele foi pro hospital que seu pai levou a mãe dele, minha ex-esposa, para ganhar. Então, essas coisas marcam, né, Gildo? Um companheirismo. Você entendeu? Eu tava na roça trabalhando e a esposa passou mal e para ganhar neném, e ele pegou a Kombi e foi levar a ex-mulher para ter o meu primeiro filho. Então, isso é uma coisa que marcou na minha vida, e o amor, o carinho, o respeito que eu tenho por ele, para você ver, na hora que eu tava longe, ele que me socorreu ali, como um pai, levou, né, o meu primeiro Sim. filho para vir ao mundo. Então, isso marcou, a gente tem esse carinho, Márcia, que ninguém tira isso da vida da gente, né? E o amor que eu tenho. São pequenas coisas que marcam, né, Gildo? Sim, e o meu pai, assim, com muito orgulho, eu vejo ele, porque assim, eu converso com muita gente, né? Não só daqui, mas muita gente de fora, que mudou, que escuta o programa da tarde, ou que tá sabendo, porque dia 28 agora de dezembro, nós vamos, né, fazer um baile retrô, direto do Turno do Tempo, vamos fazer umas surpresas, né, homenageando o Zé Bispo, e as pessoas contam histórias, Gildo, sabe? Ah, aconteceu isso, isso. Todo mundo que eu converso, Gildo, tem sempre alguém contando uma história. Meu pai era muito animado, a gente puxou pra ele, né? Conversa mais que o cotovelo. E assim, então assim, eu tenho boas recordações e as pessoas acrescentam, como você me disse agora, né? Muita coisa que eu não sabia, você acabou de falar e foi muito legal, Gildo. Ô Gildo, e quanto tempo você trabalhou com ele? Você lembra, assim, mais ou menos? Ô Márcia, eu comecei a trabalhar com ele nos meus 15 para 16 anos. Eu trabalhei com ele até nos meus 22, 23 anos, mais ou menos. Nós trabalhamos juntos, né? Aí eu vou contar como que assim a gente foi parando de trabalhar. Foi quando eu arrumei um serviço que eu tinha que estar muito nesse serviço. Foi quando foi tipo de uma separação do conjunto Rizzali, que na época eu tinha que tomar uma decisão, né? Ou eu ficava para, né, direto com a Rizzali, ou eu tinha que, aí eu já tava. Eu vou contar uma história aqui, Márcia, já que a gente está contando tudo aqui da Rizzali. Conta tudo. Eu vou contar uma história aqui que foi quando a gente estava comentando antes, né? Então, era assim, a gente ia tocar os bailes, aí a gente acabava de tocar o baile e tudo, a gente dormia dentro da Kombi. Então eu dormia 3, 4 pessoas dentro da Kombi, num cochoado, né? Então vocês não desmontavam e vinham embora, Não, tinha dia, quando a gente não tinha evento no domingo, aí a gente dormiu um pouquinho até mais tarde, né? Então, a gente brigava por causa da coberta. Que legal. A gente brigava era porque... aquelas cobertas seca-poço? Isso, era seca-poço. E teu pai, ele era meio gordinho, né? Aí ele tomava tudo, aí nós pegávamos e tomava dele.
E ele falava, Filoca, vocês vão matar eu de frio, Filoca. Então, Márcio, tem tantas coisas que a gente, tanta história, né, pra gente contar, né, dos momentos maravilhosos que tivemos, né, com a Hits Harley, o Filoca, e sem contar que tinha vezes que a gente chegava tinha cidade que não tinha restaurante. Nossa, tinha? Não tinha. Não tinha? Porque depende do horário que a gente chegava, tinha distrito mesmo que a gente ia tocar, que era pequenininho, então ou a gente ia comer na casa do contratante, né? Ou senão a gente ia pro bar comer pouco mortadela. Ô Gildo, então assim, meu pai não interessava se era pequeno, patrimônio, ele ia em tudo. Tudo, por isso que o sucesso foi grande, porque a gente não tinha barreira. A gente chegou a tocar, Márcia, até no começo do Mato Grosso ali. A gente foi convidado para tocar baile lá. Na região do estado de São Paulo, do Paraná, do Mato Grosso, nós íamos, a gente não tinha barreira para Hits Harley, não, a gente ia. E tudo carregado na Kombi. O pessoal ficava, não acreditava. Não, vocês estão mentindo. Cadê o caminhão que vocês trouxeram som? Não. Então, o pessoal que pôde ver, né, o nosso... olha o tamanho, né? Sim. Olha o tamanho. Que carregava, o pessoal ficava de boca aberta. Falou, não, vocês carregaram um caminhão Mercedes. Falei, não, foi numa Kombi, ela lá fora. Lá. Então são coisas marcantes que ficou na história, né? Então vocês chegaram em lugar assim que às vezes não tinha nada. Vocês iam comer na casa do contratante, ou às vezes acaba nem comendo na casa do contratante? Sim, aí então a gente ia ia procurar um bar, um mercado para comprar um pão ali, um refrigerante. E então às vezes era a janta da gente. E tinha vezes que a gente ia, o pessoal liberava o restaurante, aí a gente comia com Aí você se sentia chique, né, Nossa, Gildo? aí tinha uns que gostavam de ir só para ir comer no restaurante, uns pessoal que gostava de trabalhar com a gente. Gente, não sei, então é muita história, Gildo. É muito. Ô Gildo, então depois que aí você teve que parar, mas assim, mais ou menos 3 anos, 5 anos, você não lembra assim? Ô Márcio, nós trabalhamos em média de 15, 20, uns 7 a 8 anos. Eu tive o privilégio, tive a honra de trabalhar com o seu pai, né? Igual eu tava falando pra você, eu tive que parar. Aí foi quando o teu pai, ele já não tinha ele não tinha uma pessoa em que ele podia confiar totalmente, você entendeu? Em deixar para fazer o que eu fazia, você entendeu? Foi quando, eu não me esqueço, Márcia, quando o dia que eu falei pra ele que eu ia ter que parar. Nossa. Ele chorou. Eu imagino. Ele chorou, né? Aí ele falou pra mim assim, e agora, quem que vai tocar junto comigo? Aí foi quando teve umas pessoas que foi, mas não era igual, né, Márcia? Então foi quando a gente foi parando, né? Mas eu tenho, até hoje, Márcia, eu sinto falta, né, de tudo aquilo que a gente aprendeu, conheceu, e tudo que eu aprendi eu devo a Hits Harley. Ô Gildo, e você sabe assim mais ou menos quantos anos aí do pai ficou com o conjunto? Você lembra mais ou menos? Ô Márcia, eu acho que mais ou menos uns 3 a 5 anos depois, né? E então eu vou falar aqui pra você, quando ele resolveu parar, foi quando uma parte do conjunto eu comprei alguns equipamentos, ele ofereceu pra mim, né? E ele me vendia parcelado, Márcia. Olha. Entendeu? Que aí ele já não ia tocar mais, né? Aí foi quando ele pegou, né? Aí tava parando com o conjunto, ele me ofereceu, né? Ele queria que eu comprasse o conjunto tudo, mas eu não podia. Então foi assim, aí ele foi comprando, vendendo aos poucos, o pessoal vinha comprar outra parte, outra parte. Aí eu comprei uma parte, e se eu falar pra você, eu comprei uma parte do conjunto, Márcia, aí eu comecei a fazer. E também tem vou falar pra vocês aqui, pra você amigo ouvinte, foi quando eu comecei a ir pra igreja. Aí foi quando eu tava parando de tocar. Então, a próxima pergunta seria essa: você continuou trabalhando na área?
Se eu continuei? Continuou? Você comprou um pouquinho do conjunto? Não, Márcia, aí eu já não fazia baile, não. Às vezes eu fazia um aniversário, o pessoal chamava eu para aniversário, casamento, né? Mas aí não era aquele conjunto, Sim. Era pouca caixa, era 4 caixas de som, pouquinha coisa, mais para apresentação. Foi quando eu comecei a ir para a igreja e a gente fazia uma parte da Hits Alley e depois começou a fazer culto no ar livre, nas esquinas. A gente carregava, né, o pessoal da igreja. Com aquele pedaço do Hits Alley que você comprou. Do Hits Alley. A gente fazia culto. Aí foi quando o teu pai conheceu a Jesus. Ele começou a ir para a igreja também. Foi quando eu comecei a comprar uma parte. Aí eu falava, ô Flock, eu não tenho dinheiro. Não, Flock, você vai pagando aos poucos. Você vê a confiança que ele tinha em mim. Verdade. Eu fui comprando assim. Aí foi quando a Hits Alley foi parando. Que nós conhecemos, né, o Evangelho. Aí foi parando. A Hits Alley foi parando o conjunto eletrônico. Foi quando ficou tudo aquilo, né, no coração da população, do povo, da região inteira, Márcia. Hoje, todo mundo que a gente conversa da região fala, e o Hits Alley? E pergunta, e o Zé Bispo? Né? Ô Gildo, mais ou menos assim, você tem noção quantos anos total teve o Hits Alley, o Super Maxon? Porque eu era muito criança, então você não tem essa noção. Ô Márcia, provavelmente do Super Maxon para Hits Alley, o tempo total foi mais ou menos, eu creio que 2000. Márcia, mais ou menos 20 anos. Uns 20 anos. 20 anos. Quando do Super Maxon até o Hits Alley. Foram uns 20 anos de som eletrônico e serviços, né, que teu pai fazia, não só no som eletrônico, né, nos bailes, como igual eu te falei, rodeio, prova de laço, casamentos, aniversários, carnavais. Foi praticamente uns 20 anos, né? Eu ia falar isso pra minha irmã e eu acabei esquecendo, né? Que ela foi o primeiro episódio, eu acabei esquecendo. Mas eu vou falar agora. Tudo isso, eu lembro de festas, tudo. Teve uma época que eu imitei a Xuxa. E sabe quem foi responsável por isso, Gildo? Quem? Meu pai. Ele chegou em mim e disse assim, filha, um contratante, né? Contratou ele fazer festa de criança. E falou, seu Zé, o senhor não tem alguém para animar? Porque como era de criança, festa de criança, eu queria que o senhor trouxesse alguém para animar. E eu era fanática pela Xuxa. Eu sentava no sofá, eu e a minha pequena, enquanto não terminava o show da Xuxa, começava 8 horas da manhã, terminava meio-dia. Gildo, enquanto não terminava o programa da Xuxa, eu não saía do sofá. Aí que meu pai chegou em mim e falou, filha, eu precisava de alguém para animar. O rapaz contratou o pai, mas é festa de criança, eu preciso de alguém para animar. Você não tinha coragem? Juntou a fome com a vontade, né? Aí eu falei, eu vou imitar a Xuxa, pai. Então faz o que você tem de fazer. Aí já mandei fazer roupa, e ensaiei coreografia, e aí começou a Xuxa correr. Ô Márcia, Zé Bispo. Ô Márcia, eu lembro muito bem, né, que a gente trabalhou junto nas paqueras, né, inclusive na época da Xuxa, nossa, uma explosão total. Em Santa Inês nós fomos montar o conjunto, uma festa de Dia das Crianças, e você foi o personagem da Xuxa naquele dia, eu não esqueço até hoje. Foi um sucesso total, né? E você tá de parabéns que, né, o pessoal falava assim pra gente, falava assim, esse som é aquele que tem a Xuxa, né? Então são coisas que não saem da cabeça da gente, Marcos, das recordações da cabeça da gente não saem, né? E Gildo, eu não tinha falado isso pra ninguém, né? E aí, como veio todo esse podcast, flashcast, lembrar do Zé Bispo, e aí, quem inspirou a Márcia Santos a imitar a Xuxa? Foi o Zé Bispo. Zé Bispo, viu? Ô Gildo, como que você avalia tudo isso que você passou com ele? Qual foi a experiência?
o que te marcou, o agradecimento, tem saudade? Me conta de você agora, me conta o quê? Ô Márcia, foi marcante, foi gratificante, né? Foi um aprendizado que eu tive na minha vida, né? Uma experiência na área da comunicação, que foi uma coisa que o espaço que teu pai me deu para mim desenvolver uma coisa que eu sempre gostei, né? De trabalhar com a locução, apresentação, e através da Hits Harley eu fui convidado para fazer várias apresentações, inclusive de governador, de coisas, né? E eu devo isso tudo ao Zé Bispo, ao seu pai, pelo o espaço que ele me deu, né, para mim desenvolver aquilo que eu tinha dentro de mim, na área da comunicação, na área da música, né, da animação. Então, é uma coisa que eu não tenho palavras, né, para expressar o agradecimento que eu tenho por tudo aquilo que eu aprendi com o seu pai, né? Foram vários anos juntos, a gente tinha bailes, tinha festa que a gente ganhava mesmo, dava muita gente, mas tinha dia também, Márcia, que a gente montava o som e nós encaramos show com artista profissional e as pessoas que contratou a gente não avisavam, e a gente saía tudo e montava o som para às vezes pegavam uma festa na cidade lá de graça e tudo. Então foram momentos que a gente passou vários momentos de sucesso e também alguns momentos de tristeza. Tinha dia que a gente chegava, montava assim, no outro dia a gente saía decepcionado tudo, mas nunca desistimos, né? Um dia perdia, mas o outro ganhava. Né? Só que foram mais ganhos, né? Do que percas. E o que eu tenho para falar para você, tudo aquilo que eu aprendi, que ficou marcado na minha vida, né? O que eu tenho, o respeito que eu tenho por ele e também por toda a família de vocês, que a gente conviveu muito tempo juntos ali, né? Montando o som, fazendo gravações das propagandas do baile, de tudo. Então a gente tem uma história sobre a Hits Harley juntos, né? Então é marcante e gratificante e uma coisa que a gente vai levar para sempre isso no coração da gente, Márcia. Enquanto tiver vida, a gente tem essas lembranças e essa emoção de quando lembra, emociona, Gildo? Com certeza, Márcia. E, inclusive eu vou revelar uma coisa aqui para você e para todos, né? Se eu falar para você que não tem noites que eu já sonhei, eu e seu pai montando o conjunto, né? Olha. Eu, seu pai, o Cláudio, sonhei várias noites, a gente montando conjunto, fazendo paquera na avenida, né? Tomando choque, né? Foram vários choques. Muito choque, Márcia, muito choque, né? Tomando choque, né? Em rede para montar o som, né? Então são coisas que a gente vai levar para sempre, Márcia. Isso aí não tem como a gente falar que não lembra. É coisas que vai ficar marcado na vida da gente, né? Não tem e como. assim foi o Zé Bispo. Sim. Gildo, muito obrigada. Foi emocionante. Eu sabia que ia ter muita história, porque você, né, acompanhou o projeto do Supermax, o Hits Harley. Então, assim, conviveu muito com o Zé Bispo e conviveu muito lá em casa, né? E, assim, eu agradeço muito pelo teu carinho. E, realmente, as lembranças que ficam, elas nos fazem continuar. Com Igual certeza. você disse, né? Tinha baile que davam super bem, outros bailes davam pouco. Só que nunca desistiu, né? Sempre persistiu. Sim, Márcia, a gente fazia os eventos, né? Tinha eventos que dava bem mesmo, bastante, e tinha aqueles que a gente se deparava com eventos na cidade grande, coisa assim, que às vezes a gente mal tirava para a despesa, né? Mas nunca deixamos de trabalhar, de fazer os eventos, de alegrar o pessoal, os jovens da época, né? Eu falo para você
E falo para todos que a década de 80 para 90, Márcia, foi uma década marcante, né? Hoje a gente vê, conversa com as pessoas, até hoje, tudo parece que, eu não sei se é porque a gente é da nós somos dessa década, mas eu falo que é a melhor que teve, né? Sim. Então, são coisas que maravilhosas, né? Igual eu tava falando pra você, Márcia, eu vou dar um trechinho aqui de quando a gente fazia a gravação, né? Lá na tua casa, lá, né? Montava o painel de som, o painel de gravação, para gravar um baile. O baile, vamos colocar aqui, o baile de Natal. Então eu vou fazer um trechinho aqui, como que a gente gravava, só que a voz já não é mais aquela voz lá quando eu tinha meus 16, meus 17 anos, né? E então a gente vai falar um pouquinho aqui, fazer um pedacinho, como que era que fazia a gravação do baile, o convite, né? Aí você pode escolher uma música aí, né? Tá, eu vou escolher. Fica a seu gosto, Márcia. Aí, eu vou escolher aqui uma música e eu sei que você disse que tocava muito essa, então eu vou colocar a Joey. Essa daí mesmo, Márcio. Vamos fazer um pedacinho dessa daqui. Então solta o som, DJ. A máquina do som. Alô, você de Santo Inácio e região, não perca neste sábado, 24 de dezembro, o baile mais gostoso do ano, baile de Natal, com Hits Harley, a máquina do som, luzes para você curtir a noite toda com o melhor som da região. Hits Harley, convidando você para a super noite de Natal. Venha você, traga a sua galera nesse sábado às 22 horas no Country Club de Santo Inácio. Ai, Gildo, como foi bom, hein? Meu Deus, voltei no tempo agora. Então, Márcia, era isso aí. Então, tem muita coisa que a gente for falar aqui, que a gente vai lembrando aos poucos, mas está tudo no coração da gente. E eu agradeço esse momento esse convite maravilhoso, eu agradeço nosso parceiro Josimar, que é um grande amigo, né, Josimar? Verdade. Também companheiro da gente em todos os eventos aí. Ele é um profissional na cultura e ele está fazendo parte da história da Hits Harley aqui juntamente com você. Vocês estão de parabéns, Josimar. Márcia, continue com isso, com essa história maravilhosa. Memória, né? Essa memória que isso aí não vai apagar nunca. E pode contar comigo sempre, a hora que precisar. Com certeza, e tem muito mais coisa. Se a gente for ficar aqui, a gente vai ficar aqui dias e dias aqui falando o que foi o Hits Harley, o que foi o Zé Bispo na vida de, não só minha, na sua, sim, mas como na vida de toda a juventude da década de 80, com o famoso Hits Harley. As paqueras na Avenida Marcelo, era muito gostoso, né? A gente tem todos os lugares que a gente ia, aqui na cidade mesmo, os locais. O dia que quiser me convidar, eu virei aqui com o maior prazer para estar falando, a gente conversar, bater aquele papinho e soltando também umas músicas aí que o pessoal gostava, né? Márcio, meu muito obrigado Josimar, e obrigado a você, amigo ouvinte da Santo Inácio FM, né? Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês, e tamo aí. Amém. Parabéns para vocês. Obrigada, Gildo. O Josimar, eu falo que ele é meu produtor, ator, executor, tudo-tor. Ele e outra pessoa também está muito adentro ajudando a gente. Eu agradeço. E muito obrigada. E nós vamos, daqui a pouquinho, né? Nós vamos encerrar agora e já vamos preparar já para o 4º episódio e o último episódio, o Flashcast Meu Coração Tá Batendo, Filoca. E é um projeto muito lindo, né? Da Lei Paulo Gustavo. E eu fiquei muito emocionada. E eu tentei não chorar, porque eu sou muito chorona. Eu tentei aqui me guardar para não chorar. Obrigada, Gildo. E nós tivemos, né, presente a minha irmã, a Ditinha, a sua filha, que foi a primeira neta, a Kerlen Cris, o Wagner Berga, agora o Gildo, que foi o DJ do Zé Bispo, né, do Hits Harley. E nós vamos continuar daqui a pouquinho mais o 4º episódio. E a gente vai continuar. Muito obrigada, Gildo. E eu espero que você tenha gostado.
Valeu, Márcio, muito obrigado. Eu amei de coração, né? Que Deus abençoe você. Continue essa pessoa maravilhosa que você é, Josimar. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. E pode contar comigo sempre aí, que a gente está à disposição de vocês. Muito obrigado. Valeu, obrigado, Gildo! Termina agora Flashcast com Márcia Santos na 87,9.